Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Josiele Valverde, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para você que é novo, já deixa seu like, se inscreve para receber aí as notificações dos nossos próximos papos. Você que já me acompanha, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Compartilha esse vídeo também. Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões aí para os nossos próximos papos. Para hoje eu trouxe um assunto fundamental e muito interessante, principalmente para esse cenário que nós vivemos atualmente. Vamos falar sobre ansiedade. Vejam, ela é bastante difundida e às vezes mal interpretada. Então vamos refletir hoje alguns aspectos importantes aí, até para que você possa identificar se existem esses aspectos em você e se existir, o que fazer. Bom, me coloco à disposição para caso você queira esclarecer um pouco mais o assunto, porque aqui o nosso papo é bem rapidinho. Se você tem interesse em fazer parte, de um processo terapêutico, em passar por um processo terapêutico, aqui embaixo na descrição do vídeo tem aí os meus contatos para a gente poder se aproximar mais. Então, bora psicologar com Josiele Valverde? Como eu disse para vocês, vamos falar então sobre a ansiedade de uma forma um pouco mais intimista. Eu vou dizer para vocês que ela é comum. Ela surge então como um mecanismo de enfrentamento das situações estressantes que a gente tem aí no dia a dia. Quando eu digo isso, que ela é comum, eu trago para vocês que existe uma certa normalidade nos aspectos iniciais da ansiedade. Então, um certo nível de ansiedade é inclusive desejável para que a gente tenha uma força motriz para seguir os nossos impulsos, para viver a nossa rotina. Então, a ansiedade, de uma forma bem leve, ela traz esse aspecto de produtividade, de planejamento para uma ação futura. E por que planejamento, minha gente? A ansiedade, ela está muito próxima ali da preocupação, do medo, desse instinto que nós temos de reagir a algo. Então, quando é num nível normal, num sentido de não comprometer a sua rotina e as suas relações, ela é saudável. Então existe um lado saudável dessa vilã que é a ansiedade. Quando ela ultrapassa esse limite adaptativo que te faz então planejar ações para evitar que aquela questão não saia como você imaginou, como você idealizou, aí sim entra num aspecto de transtorno, e justamente porque causa desconforto excessivo na sua rotina, nas suas relações, nas esferas aí da sua vida. Então eu pergunto, como descobrimos, como percebemos se a ansiedade é um problema? Você aí, tem alguns aspectos de preocupação? Já disse para alguém ou já se colocou num local em que disse: sou ansiosa, eu tô muito ansiosa, sinto muita ansiedade? Quando esses sinais, eles ultrapassam, você precisa procurar ajuda. Josiele, então, até onde vai o limiar? Olha, quando a preocupação é excessiva com pequenos problemas rotineiros, quando você tem alterações de humor constantes em períodos muito curtos, flutuações de ânimo, comportamento evitativo, então você frequentava alguns lugares
conversava com várias pessoas, apresentava seus trabalhos, se colocava em reuniões da empresa e de repente você começa a evitar, de modo que você vai até se colocando num local mais reservado. Quando você tem a sensação de que o seu cérebro não desliga, você dorme, acorda e o cérebro tá lá, produzindo. Ou quando você tem mudanças de hábito no seu dia a dia. Mas são mudanças de hábito que te prejudicam, não as mudanças de hábitos saudáveis. Tudo bem até aqui? Então veja, enxerga perigo em tudo. Assalta a geladeira ou desconta as pré-ocupações? Veja, pré-ocupações no docinho, no brigadeiro, num balde de pipoca, num potão de sorvete. Tem alterações de sono que atrapalham profundamente o andamento aí da sua vida no dia seguinte. Sofre com tensão muscular, com dores na lombar, com muita fadiga, muita indisposição, apresenta uma inquietação constante. Então, ao mesmo tempo que você está cansado, está exausto, não consegue ficar parado, não consegue ficar focado em algo, pensamentos obsessivos, recorrentes, dolorosos. Se você tem uma personalidade, um perfil perfeccionista, detalhista e controlador, e alguns problemas digestivos, como a azia, o refluxo, tudo isso já tá ali, ó, no limiar do transtorno da ansiedade. Então, se você tem uma ansiedade perante uma viagem, perante uma prova, né, uma prova de concurso, uma prova na faculdade, uma prova, uma entrevista de emprego, se você tem um encontro, e aí você tem uma falta de ar, um taquicardia, você sua, mas no momento desse evento acontecer, as coisas fluem, um pouquinho estabanadas às vezes, mas fluem. Você tem a ansiedade que é considerada adaptativa, que ela te coloca numa posição de cautela para que você imagine, programe, planeje. Quando chega na situação, mesmo que às vezes um pouco deturpado, um pouco controversa, a situação acontece e fica tudo bem. Se você não consegue vivenciar essas situações, e aí lembra do que eu disse lá no comportamento evitativo, é fundamental procurar ajuda. Porque, pessoal, esses sintomas, esses sinais, eles não desaparecem. Quando eu arrumar um emprego, vai desaparecer. Quando eu arrumar um namorado, vai desaparecer. Quando? Se você espera que esse evento ele acabe, pensando que vai passar, né, os sintomas, eu faço aqui um alerta para vocês. E aí um alerta vermelho, não é nem um alerta amarelo, né? Porque você precisa de fato encontrar um caminho para o tratamento desses sintomas. E aí, da causa. Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. Quem que eu procuro, Josiele? Então eu descobri, eu entendi que são situações que o desconforto ele tá muito excessivo, eu tenho paralisado a minha vida, eu tenho tido inúmeros problemas de relacionamento e isso tudo já tô sentindo no meu corpo físico. O que eu faço? Bom, você tem 3 profissionais que podem te auxiliar nesse processo e vão de fato poder diagnosticar se você está ou não num processo aí do transtorno de ansiedade, seja ele qual for, porque dentro dos transtornos de ansiedade nós temos alguns transtornos aí relacionados, como síndrome do pânico, a fobia social, o transtorno obsessivo-compulsivo,
o próprio transtorno, né, de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, fobias específicas. Então, esse grupo, dentro, né, desse grupo dos transtornos de ansiedade, quem de fato vai poder diagnosticar isso e acompanhá-lo num tratamento adequado, que te traga qualidade de vida, é um clínico geral, um psiquiatra, um psicólogo. Agora piorou, porque eu vou em quem? Faço como? Os 3 profissionais, eles podem fazer esse diagnóstico, mas para cada área de trabalho, né, para cada linha aí de trabalho, existe um aspecto que vai ser cuidado, que vai ser olhado. Um psicólogo, ele vai lidar então com os fatores aí como os traumas, as crises, características da sua personalidade, o seu perfil, né, de comportamento, e de que forma que é possível ser trabalhada essa causa da ansiedade. Acontece que em alguns momentos esse transtorno, ele é tão grande na sua vida que ele ultrapassa esse limite do desconforto. Ele de fato gera um prejuízo funcional. Então perceba, quando isso acontece, você ou pode ter uma causa orgânica que leva a um transtorno de humor, que aí vai mexer então com o seu sistema nervoso, com uma liberação inadequada aí dos hormônios, né, o funcionamento dos hormônios de uma forma inadequada, ou o contrário, esses sinais do transtorno, eles vão provocar alguns comportamentos, algumas reações que desencadeiam a alteração orgânica. Por isso entra o clínico geral e a psiquiatria. O psiquiatra, ele vai de fato atuar nessa origem biológica e orgânica, tendo também uma gama de conhecimentos aí dessa dificuldade, né, desse impacto psicológico dos sinais do transtorno. Uma outra questão que eu quero trazer para vocês também é que existe uma relação, né, entre o medo e a ansiedade, como comentamos agora há pouco, e nessa relação nós temos um instinto básico de sobrevivência, de fugir ou de lutar. Então esse nosso instinto, ele vai agir de modo a nos adaptar a alguns eventos. Então, inclusive, nós podemos ter aí como causas da ansiedade uma questão genética, uma questão ambiental, as próprias doenças físicas, né, que eu já comentei aqui com vocês. Então, através de alguns exames laboratoriais, é possível identificar se há alguma alteração na parte sanguínea, no funcionamento da tireoide, no seu sistema nervoso, que está desencadeando a ansiedade. Então, nem sempre a causa está relacionada ao seu perfil de comportamento ou de personalidade. No comportamento, podemos dizer, por exemplo, a questão da alimentação. Se nós temos níveis aí bem elevados, bem alterados de hormônios que atuam diretamente nessa exacerbação das expectativas. Então, uma quantidade grande de adrenalina e cortisol pode provocar uma série de reações aí que vão se confundir com a ansiedade. Então, quando você faz os exames e faz o tratamento adequado, você, com a alimentação inclusive, você pode repor alguns nutrientes ou estabilizar essa relação dos hormônios alterados com nutrientes que podem auxiliar nessa estabilidade.
Então, nem sempre a causa de um transtorno de ansiedade é de ordem psicológica. E às vezes você tá aí, nossa, eu tô assim, eu tô assado, e você poderia só procurar um médico e identificar, por exemplo, que existe uma infecção, trata a infecção, estabiliza seu emocional. Então, observa que você é um ser humano integral. Uma coisa está relacionada à outra e vice-versa. Então, as nossas reações emocionais, lembrando que a ansiedade pode ser considerada uma emoção aí inerente ao ser humano, faz parte do nosso contexto diário. Uma outra questão que eu queria trazer também é que existem aí alguns fatores de risco. Então, estamos aqui dialogando e aí você comigo. Não tenho, não sinto, não passo por isso, mas para que nós possamos cuidar dessa nossa saúde integral e manter um estado saudável, vamos pensar aí nesses fatores de risco e eliminar ou amenizar a probabilidade de ter um ataque de pânico que vai desencadear uma fobia, que vai desencadear um transtorno, que vai destruir as coisas que você construiu, destruir a base que você já construiu para você até agora. Então, acúmulo de estresse, alguns tipos, né, alguns perfis aí de personalidade naturalmente são mais propensos a desenvolver um transtorno de ansiedade pela maneira como conduz os seus pensamentos e comportamentos, as atitudes. Então, alguém que tem no seu perfil uma característica bastante perfeccionista, bastante autocrítica, controladora, né? Precisa manter uma postura. Então, uma pessoa que já tem aí no seu perfil uma certa rigidez, de alguma forma, ela pode perder esse controle ou esse perfeccionismo ser severamente atacado por uma outra pessoa, porque não está tudo sob controle. Esses são fatores fundamentais para que você possa evitar que desencadeie a ansiedade. Abuso de substâncias também, né? Então você bebe socialmente, fuma e de repente você percebeu que passou a beber com mais frequência, aumentou, né, o seu consumo de bebida e de outras drogas. Prestem mais atenção aos sinais que o seu corpo e o seu comportamento têm dado para evitar os problemas futuros. Tratamento para ansiedade. O que a gente faz então? Bom, existe a psicoterapia, que é esse processo pelo qual você vai se definindo, se redescobrindo, ressignificando sua vida e encontrando novos meios para você atingir os fins. A psicoterapia, independente da linha, independente da abordagem, vai fazer esse processo de cura, de busca pela qualidade de vida. Em algum outro momento, aí a gente pode falar um pouquinho a respeito das linhas teóricas da psicologia e de que forma que elas abordam, né, alguns aspectos. Mas hoje eu posso dizer que qualquer linha pode atuar num tratamento para a ansiedade. E alguns medicamentos, né, eles vão aliviar os sintomas, então aqueles sinais que a gente conversou aí no início do vídeo. Mas vejam, eles não vão tratar a causa. Então, se você busca um psicólogo,
E aí, nesse processo terapêutico, é identificado um transtorno de ansiedade. Ele pode te indicar um psiquiatra para que alivie os sintomas, para que você consiga engrenar a sua vida novamente, mas a causa é um processo psicoterapêutico. Então tá bom, eu já descobri que a minha ansiedade é um problema ou que a minha ansiedade não é um problema, que eu posso contar com alguns recursos aí para lidar melhor com esses aspectos na minha vida, mas como que eu evito que esses sintomas virem um grupo de transtorno na minha vida? A primeira coisa que eu acho fundamental de colocar para vocês é que nós precisamos cuidar. Cuidar, Josiele? Mas cuidar de quê? Cuidar da gente? Uai! Cuidar da nossa jornada de trabalho. Nós temos que cumprir 6, 8, 4, 12 horas. Ah, Josiele, mas eu tenho que fazer hora extra, eu trabalho em X área e é impossível não fazer. Cuide para que essa sua hora extra, além jornada, seja efetivamente necessária. E em sendo necessária, que você consiga passar por ela de uma forma mais amena para a sua saúde integral. Cuidar da alimentação, porque como eu comentei, ela vai atuar diretamente aí nos neurotransmissores, né, no seu sistema nervoso, e ela vai trabalhar aí com algumas substâncias que podem desencadear o bem-estar ou a ansiedade. Nós temos num senso comum aí um quarteto da felicidade, que é a ocitocina, a dopamina, a serotonina e a endorfina. Então esse quarteto está dentro de nós. E a alimentação, juntamente aí com as atividades físicas, são um caminho para estimular o bem-estar e amenizar a ansiedade. Experimenta controlar a sua respiração, fazer um relaxamento, fazer uma meditação e veja, num aspecto aqui voltado para o centramento do seu corpo, para você respirar de verdade. Inspira, sente o ar, expira. Existe um movimento sensacional a respeito aí dessa noção de corpo, de respiração, essa presença da mente, que é a mindfulness. Evite alguns pensamentos negativos, cuide para que você sorria mais, para que você eleve, né, redirecione aí seu pensamento. Mantenha foco e atenção no seu momento presente, porque o passado ele é muito importante. Ele te traz alguns elementos da sua constituição, mas ele já foi. Nada do que aconteceu lá vai ser revivido. E o futuro é uma expectativa de algo que, se você planeja agora, é uma ansiedade adaptativa, lembra? Seja mais organizado, procure estar com as pessoas que você gosta. E quando você não gosta, não esteja. Olha que simples. Eu sei que não é assim tão fácil, mas a gente pode conversar sobre isso em outros momentos. Quando eu digo cuidar, talvez seja a palavra-chave para evitar que a ansiedade se desencadeie mesmo, porque você vai cuidar do seu tempo, você vai cuidar do seu trabalho, você vai cuidar de você mesmo, você vai dedicar um tempo para se conhecer, para fortalecer esse autoconhecimento. E o mais importante, cuida do seu descanso. Falamos em outros vídeos aqui, em outros papos, da questão das prioridades e o quanto nós colocamos tudo como prioridade zero, não é? Então cuide de você.
de verdade. Se permita ser frágil às vezes, mas também se permita errar, mas também se permita acertar, mas também se permite discutir, né, de uma forma assertiva aí as suas opiniões, mas importantíssimo, cuide de você, que é a pessoa mais importante em qualquer das suas relações. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, obrigada para quem ficou comigo até o final. Deixa seu like, curte o vídeo, compartilha, deixa sugestões aqui nos comentários sobre quais assuntos que a gente pode dialogar. Um beijo e até o próximo papo.